Então, meus amores, eu lembro que quando eu despertei, né, eu fiquei em muito sofrimento, sabe? Vendo quanta coisa existia dentro do meu ponto de vista, né, de julgamento, o como que as coisas eram desiguais, sabe? E eu não entendia isso, não entendi que criador era esse, sabe? E aí eu fui aprofundando, fui estudando e fui aprendendo outras coisas, né? Então, entendendo essas leis, uma delas é a polaridade, e entendendo que a gente tem esse livre-arbítrio aqui, né? Então, todos nós somos parte do todo, inclusive esses seres, né? Então, a gente não deveria entrar em julgamento. O que a gente pode fazer? A gente pode ser o melhor que a gente deve, né? Para quê? Para que a gente possa, né, vibrar toda a nossa luz, né? Ser a nossa potência. Porque sendo a nossa potência, a gente pode ser essa diferença que a gente quer no planeta, sabe? A gente pode ser esse trabalhador da luz. E eu tenho hoje, amores, então assim, eu lembro que eu fiquei triste, porque eu falei, cara, o que adianta eu saber de tudo isso, saber de onde eu vim, o que eu vim fazer aqui, o que eu faço com tudo isso? Eu entrei em desespero, porque eu não tinha ninguém pra falar sobre isso comigo, eu tava despertando sozinha, eu não podia falar isso pras pessoas, né, porque as pessoas vão achar o quê? Ah, você é maluca, que papo é esse? Isso não existe e tal, que são as pessoas que estão dormindo e a gente tem que respeitar, né, o momento delas de despertar, e quando elas despertarem a gente poder ser esse trabalhador que vai ajudar, né, amores? Então, eu fiquei nesse lugar, assim, de, tá, ok, o que eu faço com tudo isso? O que adianta saber tudo isso? Eu não sabia o que fazer com aquilo, sabe? E aí, eu comecei a vibrar no medo, porque eu fiquei estudando essas coisas de Matrix e tal, vibrar no desespero, na raiva, na revolta, todos os sentimentos negativos, né? E aí, caí de cara no chão, então, tava na quinta, fui pra primeira dimensão, eu acho, assim, fiquei muito mal. E aí eu falei, pô, tem que trabalhar, tem que pagar conta, não posso viver de sonho, entendeu? Só aí querer ajudar as pessoas, e como é que eu vou fazer isso? De casa, com os meus filhos. Então, assim, eu não vi uma saída, sabe? E eu não tinha coragem, né, de ficar me vendendo, e enfim, não tinha. Não estava pronta, gente, a verdade era essa. Então, assim, o mestre aparece, né, quando o discípulo está pronto. Então, se você está aqui nesse momento, com certeza você está aqui porque ou você está pronto, ou porque você está pronto para receber as curas que você precisa, para você voltar e ser essa potência, né, que você já foi um dia, porque nós fomos essa potência, né, seja lá onde nós estávamos, cada um que vai descobrir sua origem, né, nós somos seres galácticos, amores. Então, eu sentia muita saudade, sabe? De um lugar que eu não sabia qual era. Eu lembro que quando eu era pequena eu sempre queria ir embora. Eu achava que aquela família, assim, não tinha nada a ver comigo. Eu não sabia o que eu tava fazendo lá. Por que eu apanhava, sabe? Por que minha mãe me batia? Por que meu irmão me batia? Por que as pessoas se faziam mal? Eu não entendia isso. E eu queria ir embora daquele lugar, porque na verdade eu sabia o que era ser amor, né? E saber o que é ser amor, entrar no lugar de polaridade é muito sofrimento, né? Então eu sofria bastante. Tem um bichinho aqui, peraí, amores. Eu sofria bastante e eu não sabia o que eu sei hoje. Então eu despertei, assim, tem bem pouco tempo. Foi na pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Tipo, foi novembro, mais ou menos, no meio do ano, novembro, por aí, que eu despertei. Então, foi complicado, né? Porque eu tava sozinha no meu despertar, nos meus estudos, né? Assistindo todas as aulas, expandindo, usando arquétipo e sem saber como lidar com tudo isso. E aí essas energias, né, que eu tava vibrando me botaram lá naquele lugar, né, de volta. E foi isso. Aí eu voltei pra esse lugar, fiquei lá uns 2 anos, né, em sofrimento, trabalhando que eu não gostava, achando que eu tinha que pagar contas, que eu tinha os meus filhos, o que eu ia fazer, que a vida era assim mesmo. Voltei pra esse lugar, sabe? Até que eu fiquei muito triste, muito infeliz, e eu resolvi então começar a voltar, assim, a fazer coisas que me fizessem bem, né, cuidar mais de mim, cuidar do meu amor próprio. Então eu falo muito sobre isso aqui, né, da importância. Então eu comecei fazendo aula de yoga, né, de manhã, eu acordava assim meia hora antes. E aí eu colocava um mantra, acendia um incenso e assistia as aulas de yoga pelo YouTube mesmo, sabe? De graça. Porque eu lembro que eu sentia às vezes dor nas costas, né? Dor na lombar, pela posição e por todas as coisas também que eu não sabia naquela época, mas estavam somatizadas no meu corpo, né?
Então a gente fala que é a posição, que é a cama, que é o colchão, que é sei lá o que, mas é o peso que a gente carrega, né? Então limpar tudo isso faz muita diferença. E na formação a gente vai fazer esse processo também de limpeza. A formação legal vai ser que ela vai ser online, né? Então você em qualquer lugar do mundo você pode fazer, qualquer lugar que você esteja, você pode participar da formação. E aí, amores, então eu fiquei ali naquele lugar, né? Sem saber muito o que fazer. Depois eu fui, então depois que as pessoas começaram a voltar a trabalhar, que a pandemia foi passando, eu tava trabalhando, né, dentro de casa, um trabalho que eu odiava, eu montei um delivery e eu não gostava do que eu fazia, mas eu fazia para pagar contas, eu tava extremamente infeliz, mas eu não sabia o que eu ia fazer para pagar as contas e para sustentar meus filhos, então foi a solução que eu vi. Na época, assim, as pessoas estavam comendo muito, né, então eu fiz várias sobremesas, eu não sabia nada, gente, eu aprendi tudo. Comecei do zero, só sabia fazer comida para os meus filhos, o básico, assim, né. Até sabia fazer alguns pratos mais elaboradinhos, que eu gosto de comer coisas gostosas, então até sabia. A luz aqui apagou. E aí eu até fazia e tal, mas tinha muitas coisas que eu não sabia, eu aprendi tudo. Então eu comecei a fazer aquelas sobremesas super elaboradas, sobremesas simples, então desde um pudim, a um cuscuz, a um bolo de pote, a um copo da felicidade, de Kinder Bueno. Então assim, depois eu comecei a fazer sobremesas incríveis, gente, coisas assim mirabolantes. Então quanta criatividade, sabe, eu tinha. E eu tava usando pra algo que eu não amava, sabe, pra que eu não amava fazer. E eu me senti infeliz, fiquei doente. Já gravei vídeo também falando sobre isso, então faz Carla Flix aí pra você saber tudo. E vou continuar gravando pra ajudar vocês. E aí eu falei, chega, né? Então comecei a olhar pra mim, assim, a cuidar de mim. E fazendo aula de yoga, assim, de incenso. E meia hora antes de trabalhar eu fazia isso. Aí depois eu comecei, assim, sabe, fazer as coisas que eu gostava. Que era pegar sol, né? Aí aqui no prédio tem uma piscina. Eu nem ia na piscina, passei aí algumas vezes antes do trabalho pegar um solzinho. Então comecei a me dar mais amor, sabe? Me dar mais cuidado e tal. E aí fui voltando a estudar, né? Revendo as minhas coisas, os meus conhecimentos de uma maneira como geral, né? Porque eu já tinha terminado todas as aulas do professor Hélio. E aí eu aprendi barras de axis e eu fiquei apaixonada, porque quando o professor falava, né, de que a gente podia fazer o pedido direto, que a gente não precisava ficar escrevendo para ele, foi com barras de axis que eu entendi isso, né? Porque era fazer as perguntas. Então, quando eu fazia as perguntas, eu estava fazendo um pedido para o universo, sabe? Então, que eu poderia fazer os pedidos e deixar com que o universo me trouxesse que era melhor, que eu nem tinha capacidade de imaginar, porque a minha mente estava no ego, cheia de verdades e crenças e pontos de vista e paradigmas, né? E que eu não tinha nem noção. Então, imagina, se lá atrás, quando eu comecei, né, a fazer perguntas, se eu ia imaginar o que eu sei hoje que eu posso fazer, que posso construir, né, de ajuda para as pessoas. Então, eu nem pensava em formar pessoas, eu nem pensava em dar formação em barras de axis, eu nem pensava as coisas que eu penso hoje, sabe? Então, hoje eu tenho um planejamento, assim, muito lindo de coisas que eu quero fazer, então, de muitas coisas que eu quero trazer para o planeta, não só nesse sentido, mas em outros. E aí eu vou compartilhando depois com vocês, né, os meus projetos, os meus sonhos, porque são outros, de outras áreas, para vocês também expandirem, sabe? Então, de ajuda mesmo para o planeta, para as pessoas, né? Então, tem muita gente que não tem acesso a essas informações, mas que estão em sofrimento. Então, depois de tudo que eu passei, sabe? De ter vivido muitas perdas, desde emocionais a financeiras, eu sei hoje o que é estar nesses lugares, sabe? Então, lembra que eu falei que quando a gente não tem a polaridade, a gente não tem como entender ela, né? Então, como é que eu posso entender o que é ser feliz se eu nunca fiquei triste? E aqui, né, eu tive todos esses sentimentos. E eu entendi, sabe, o que é, sabe, não ter dinheiro para pagar a sua própria moradia, não ter dinheiro para pagar a sua própria comida, sabe? Eu entendi tudo isso, assim, foi muito doloroso, porque o universo é tão próspero, né, tão abundante, por que eu não conseguia, sabe? Eu pensava assim, e aí eu não sabia que eu tava criando mais disso, sabe? Pra mim, eu fico bem emocionada, porque, sabe, hoje eu tenho uma fé e uma certeza muito diferente do que eu tinha lá atrás. E eu achava que eu não podia, sabe?
Como é que eu ia fazer? Vibrava no medo. Ai, como é que eu vou fazer pra pagar as contas? Talvez eu não tenha nem dinheiro pra pagar o aluguel, onde que eu vou morar, o que que eu vou comer. Tinha muito medo, sabe? De não ter condições de dar as coisas pros meus filhos. E vibrar nesse lugar, gente, não contribui com a gente, não contribui com o planeta. A gente tá criando mais disso. Então a gente tem que levar a nossa vibração, sabe? A gente tem que vibrar mais alto e a gente tem que fazer as perguntas, sabe? Quais fontes de renda existem disponíveis para mim? Universo, mostre-me. E apareceram, gente, assim, surreal, apareceram coisas. Nossa, nem acreditava, sabe? Nem acreditava. Apareceram coisas assim que eu não imaginava, de eu negar, sabe? Trabalho. Então, assim, apareceram trabalhos quando eu decidi parar de fazer o que eu não gostava mais, que eu tava muito infeliz, e eu soltei tudo, e eu tinha um dinheiro assim reservado para viver algum tempo, porque eu queria, né, fazer, não no tamanho que eu hoje vejo, mas eu queria vender meu curso, meu conhecimento, né, falar das coisas que eu sei, e não com esse tamanho que hoje eu vejo. Então tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é: você dá o passo que o universo bota o chão embaixo, sabe? Então eu guardei um dinheirinho que dava pra viver pouco tempo. E eu confiei. A fé cega, gente, a fé cega. Aquela que Jesus falava, sabe? Que falou pra Pedro, sabe? Quando Pedro olhou, Jesus estava andando sobre o mar. E que falou pro Pedro ir, sabe? Então, assim, é essa fé que eu tive que exercitar, sabe? De que eu ia fazer. E eu não estava disposta mais a abrir mão de nada do que de verdade falava com o meu coração, com a minha alma, porque eu estava disposta a cocriar aquela vida. Porque tudo que me ensinaram, eu não construí nada, eu só perdi, sabe? Eu perdi muitas coisas, né? Hoje eu sei que eu não perdi nada, porque a gente não tem nada nos pertence, mas eu soltei tudo, e eu tava disposta a perder tudo e todos pra nunca mais me perder de mim, entende? Porque eu vivi a vida inteira sem saber quem eu era, e quando eu descobri quem eu era, eu também não sabia o que fazer com isso. E hoje que eu sei quem eu sou, hoje que eu sei o que eu posso fazer, a contribuição que eu posso ser, sabe? Eu não quero nunca mais, sabe, me perder disso. Então eu falei, eu tô disposta a perder tudo e todos para ser essa contribuição no planeta. Então, eu tô muito emocionada porque tô lembrando, né, gente, assim, dos desafios, de como foi ter essa fé cega e falar, cara, eu sou uma trabalhadora da luz, eu não vou abrir mão disso, sabe? Então eu comecei a fazer perguntas e perguntar para o universo quais fontes de rendas existiam disponíveis para mim. E, gente, apareceu um monte de coisa, assim, de trabalho, sabe? E eu sempre trabalhei por conta própria. Eu sempre fui autônoma, empresária, enfim, sempre trabalhei por conta própria, né? E já fiz várias coisas na minha vida, eu tive empresa, e já montei delivery, já trabalhei como coach, trabalhei como terapeuta, enfim. Então nunca tinha trabalhado pra ninguém. E apareceram trabalhos até pra eu trabalhar pras pessoas, sabe? Coisas que antigamente eu achava que não era possível. Por quê? Porque eu não tinha um senso de merecimento, sabe, gente? Porque baixaram um monte de aplicativos em mim, né? E esses aplicativos faziam eu ver o mundo através daquelas lentes, sabe? Daquele ponto de vista. Então é tão importante a gente tirar esses aplicativos. E aí apareceram, assim, né? Muitas coisas, assim. Trabalhos com salários muito bons, inclusive. E eu tava trabalhando sem ganhar nada, né? No meu projeto que eu tinha escolhido, que era voltar com o meu canal, trazer vídeos e conhecimento e trabalhar minhas redes sociais. Eu não ganhava nada, óbvio, né? Ainda botava dinheiro, pagava pra trabalhar. E apareceram algumas propostas de alguns trabalhos e eu disse não pra todas elas, sabe? E eu nem compartilhei isso com as pessoas, que as pessoas iam falar que eu tava maluca, porque eu realmente precisava, né? O dinheiro que eu tinha guardado ia acabar, durava pra bem pouco tempo. Durava assim uns 3 meses e as pessoas iam me dizer que eu tinha que voltar para a vida real, né, para o mundo real, assim, parar de fantasiar, sabe? E quantas vezes a gente mata essa criança, né, que tá dentro da gente, e que Jesus falava, né, que o reino de Deus é o reino das crianças, né? Então por quê? Porque elas são puras, sabe? Elas acreditam, elas têm fé, elas têm certeza. E a gente vai perdendo tudo isso, né? Porque a gente vai ficando tão enrijecido com tantos pontos de vistas, né? Com tanto julgamento, com tantas crenças.
E a gente vai se perdendo de quem nós somos, que é essa criança, sabe? Que acha que é possível tudo, que acredita, e aí vão baixando todas essas verdades de mundo tão pesadas na gente. Então eu me afastei de muitas pessoas, sabe? Porque eu não queria mais o ponto de vista delas na minha vida, eu não queria o julgamento delas, eu só queria ser quem eu queria ser, sabe? E ser quem eu queria ser, eu sabia que era um lugar muito legal, de alegria, de cocriar, sabe? De abundância, de prosperidade. E aquelas pessoas nem eram referências pra mim, porque elas estavam vivendo uma vida muito ruim, sabe? Tomando cafés morninhos, em trabalhos mais ou menos, em relacionamentos ruins, consigo, com os outros, amores, né, fracassados, tóxicos, abusivos, sabe? Então, não eram referência. E eu tive que me afastar de todas as pessoas pra me blindar, sabe? Pra não deixar com que elas me contaminassem, porque eu não queria mais me perder de quem eu era. Então, eu me afastei de todas essas pessoas pra poder, sabe, fazer... Até babei, gente, desculpa. Pra poder fazer o que eu queria fazer, sabe? Sem o julgamento dos outros, porque eu não ia mais aceitar o julgamento das pessoas e eu ia ser muito braba, sabe, com eles. Então também pra não fazer mal pros outros eu me afastei. Com alguns eu me afastei até assim de uma forma um pouco, né, pra eles, no ponto de vista deles talvez assim grosseira, porque eu falei, olha, eu não quero seu ponto de vista não me interessa e assim, eu não acredito nas suas verdades, entende? As pessoas ficam chateadas com a gente, né? Então eu me afastei de muita gente pra poder acessar esse lugar, sabe? De criadora, de não deixar com que me contaminassem mais, pra voltar pra essa minha essência, sabe? Que era aquela criança que um dia tinha sonhos, sabe? Que sabia a origem dela e que foi sendo podada, porque eu nem me lembro, mas tinha muitas crenças, né, sobre a espiritualidade, então que a gente não pode falar disso, que coisa do diabo, né, espírito, vida, que continua. Então, assim, a gente tinha muitas crenças religiosas e eu fui muito podada em relação a isso, né, porque na minha casa tinha muita questão, né, de ser católico. Não, minha mãe não frequentava, mas ela vinha dessa educação, estudou escola de freira, a família era católica, né, muito católica. E minha mãe tinha então essa base. Então quantas vezes ela deve ter me podado, né, quando eu falava com meu amiguinho invisível, e quando talvez eu falasse qualquer coisa que eu não me lembro, né, até dessas coisas que a gente tá falando aqui. Então eu esqueci de tudo, né, não lembrava de nada e me tornei uma pessoa triste, infeliz, com depressão, com ansiedade, falida. Eu tive que perder tudo, sabe? E assim, hoje eu agradeço estar aqui, podendo falar pra você, porque de repente você também tá nesse lugar e talvez ainda não tenha perdido tudo, sabe? E será que a gente precisa perder tudo, né? Pra gente ser tudo que a gente nasceu pra ser? Não. Então, assim, se eu já fiz esse caminho, eu posso encurtar ele pra você. Você não precisa perder tudo, sabe? Pra você ir pra onde você tem que ir. Então eu perdi saúde, eu perdi trabalho, eu perdi empresa, eu perdi tudo que eu tinha pra eu entrar em contato com todas essas coisas, que eu não era permissão de nada disso, sabe? Porque, tipo, vão falar que eu sou o quê? Que eu sou maluca, que eu viajo e tal. Então hoje eu amo ser maluca pro senso comum. Se acham que eu sou maluca, né? Então tem coisas que a gente não precisa falar com todo mundo, sabe, meus amores? Porque vai ter muito julgamento, as pessoas ainda não vão entender, elas estão dormindo, né? São muitos 1000 anos, né, dessas crenças. Mas a gente que tá aqui ancorando essa luz e que a gente no fundo sabe, né, dessas verdades todas, a gente tem que se blindar, sabe? E a gente não precisa ficar falando isso pra todo mundo. Então, a gente pode falar entre a gente, né? E a gente ser essa diferença no mundo que a gente quer. Então, eu tenho projetos, como eu tava falando, lindos, maravilhosos, né? E estar nesse lugar de vibrar em amor incondicional, sabe? Sem julgar o outro. Foi um processo que eu fiz e que vocês vindo pra formação vocês também farão, né? E eu hoje, assim, posso ser essa diferença no planeta que eu quero, sabe? Então, como eu falei, eu tenho vários projetos, eu vou compartilhando com vocês à medida que eles forem entrando em ação, né? Não só de trabalhos aqui, mas trabalhos
externos para ajudar o planeta, vários trabalhos que eu tenho, vários projetos, e que me vieram, e que eu nem pensava nisso, sabe, amores? Eu nem pensava que eu poderia chegar a esse tamanho, sabe? Que eu quero chegar hoje, sabe? Que eu posso contribuir muito. Então você também pode ser isso, né? Nós estamos aqui para ser esses trabalhadores e transformar muitas coisas. A gente não precisa esperar a política e esperar os ricos, né? Nós podemos nos tornar essas pessoas, nós podemos cocriar, né? Nós também somos deusinhos e deusinhas, nós podemos cocriar dinheiro e ser essa transformação no planeta que a gente quer, entende? Ao invés de a gente ficar reclamando e a gente ficar nesse lugar de vítima, de impotência, sabe? E a gente acessar esse lugar. Então, falei a beça, né, amores? Pois é, então, meus amores, queria compartilhar um pouquinho com vocês no meu despertar, né? O que a gente não deveria fazer pra gente não baixar nossa frequência, o que a gente deve fazer pra entrar na quinta dimensão, como a gente pode ser, né, ajuda nesse planeta, então, sendo os trabalhadores da luz, né, o quanto a gente pode curar as pessoas e falar um pouquinho sobre tudo isso, né, que ainda é muito tabu em muitos lugares, e poder falar essas verdades aqui, né, porque eu sei que vocês que estão aqui também estão despertos ou estão despertando e vão encontrando aqui, né, esse conforto pro coração de vocês. E então é isso, eu não faço mais a RH, né, eu já peço direto. Eu despertei com o professor Hélio, mas eu estudava muitas outras coisas, né, tudo que ele falava eu ia lá e buscava, assim, estudava muitas coisas, muitas. Então não adianta só a gente ficar ali assistindo as palestras, né? Então tem muita coisa que a gente não entende lá e buscar, sabe? Então eu fiz tudo isso. E hoje eu quero trazer essas coisas de forma simples pra vocês, sabe? De forma simples, uma linguagem acessível, né? Então, desde como a gente poder cocriar dinheiro, né? Através das perguntas, a gente cocriar relacionamentos melhores, uma vida melhor, mais saúde, sabe? Como a gente poder, né, trabalhar também para ajudar. Enfim, trazer todas essas coisas aí. Então, é isso, amores. Hoje eu fico por aqui. Se quiser, escreve aí. Eu respondo pra vocês. E vamos que vamos, né? O planeta tá mudando. Amo vocês. Até o próximo vídeo.